Olá, meu nome é Daniel Frechiani, eu estou aqui para te dar as boas-vindas à nossa trilha de gestão do tempo, onde você já tem aprendido alguma coisa sobre o que é a gestão do tempo e agora eu quero aprofundar, trazendo esse entendimento para o seu dia a dia aqui no MP. Talvez você já tenha sentido algum dos reflexos da falta de gestão do tempo no seu trabalho, no seu dia a dia, você gestor, de repente sentiu na sua equipe o impacto dessa desorganização ou de um alto nível de estresse e pouca realização. Talvez você já saiba os motivos pelos quais isso esteja acontecendo, mas não sabe como contornar isso ou pior. Os motivos, as causas estão no ponto cego. E o meu trabalho aqui, durante esses poucos vídeos que nós temos, é de iluminar esses pontos para mostrar para você primeiro quais são e depois como que você vai se desvencilhar disso e desenvolver uma prática de gestão do tempo no seu dia a dia de trabalho aqui no Ministério Público do Distrito Federal, tá bom? Então vamos lá, vamos começar primeiro falando o que é gestão do tempo e por que não falar, na verdade, o que é gestão. Gestão no sentido nosso aqui, que a gente vai trabalhar nessa trilha e depois num posterior curso, é um entendimento de que existem duas coisas que precisam ser conciliadas. Primeiro, os recursos que a gente tem na nossa mão. E aí, falando de recurso, eu posso estar falando de tempo, sim, o mesmo tempo que todo mundo tem. Eu posso estar falando de dinheiro, eu posso estar falando de pessoas, eu posso estar falando de capital intelectual. São recursos que nós temos e, em geral, em todos os casos, na verdade, esses recursos são limitados. Então a gente tem poucos recursos, porém, do outro lado, a gente tem muito desejo e muita necessidade. Nós, como servidores públicos, temos desejo de um ambiente de qualidade de trabalho, de um clima positivo, de uma cultura que favoreça o nosso trabalho, de salários melhores, de reposição, de benefício. Nós temos o interesse e o desejo, também como instituição, expandir os nossos serviços, atender mais a população, entregar mais resultado. E esses nossos desejos e necessidades são infinitos. A gente tem que manter a máquina girando, a gente tem pessoal, a gente tem estrutura de trabalho aqui, só que os nossos recursos são limitados. E esse não é um problema só da administração superior, do PGJ. Na verdade, esse problema ele afeta todo mundo em todas as camadas do MP. E aqui, falando de gestão do tempo, talvez para você que é gestor, ele afeta o seu dia a dia, na sua equipe, no seu trabalho, o rendimento do seu trabalho. Então, gestão nada mais é do que a conciliação, a aproximação dessas duas coisas. É como tirar o máximo de proveito daquilo que você tem como recurso, daquilo que você tem na sua mão, em detrimento, não em detrimento, mas em consequência ou em comparação com aquilo que você tem que atender. Falando do seu tempo e falando de MP, a gente está falando de 7 horas diárias, no máximo 10, que você e a sua equipe têm que usufruir da melhor maneira possível para você entregar e cumprir a sua missão enquanto servidor público, enquanto unidade aqui do MP, seja para um cliente interno, que seja seu cliente, ou principalmente para o cidadão que está lá na ponta, que é o usuário final do nosso serviço, que é o beneficiário maior de tudo isso que a gente faz. Então, como conciliar, como construir uma estrutura que favoreça esse processo de conciliação? E a gestão do tempo, ela aparece nesse meio, mas ela vem sendo construída ao longo do tempo. Ela não é uma coisa dada, ela não está resolvida, ela não já veio pronta. E aí a gente fala de 4 gerações de gestão do tempo que vão se compondo ao longo do desenvolvimento, da evolução desse entendimento de gestão. E eu quero te explicar isso aqui de maneira que nos próximos vídeos a gente já atribua uma nova linguagem para o nosso desenvolvimento. E a primeira geração das 4 é a geração que é focada nas listas de tarefa. Talvez você tenha uma lista de tarefa nas suas unidades, ou pessoal. Hoje eu tenho que responder e-mails, hoje eu tenho que zerar minha caixa de tabulário, eu tenho que ligar para o fulano de tal, eu tenho que finalizar um projeto, eu tenho que dar um despacho. São listas de tarefas que estão focadas no presente. É o primeiro passo para um planejamento, porque você começa a visualizar o que você tem, pelo menos ao longo do dia, que é um curto prazo, mas você também começa a trabalhar aquilo que tem que ser feito em ordem de prioridade. Então você já começa a questionar o que eu faço primeiro, o que eu faço depois. Ainda assim, é uma visão limitada e por isso surgiu a segunda fase, a segunda geração, que traz já a ideia dos calendários. Ela expande a noção diária ao longo do dia e ao longo dos meses da semana. Isso amplia essa visão e traz um planejamento mais sofisticado. Só que ainda assim faltava alguma coisa, porque a gente começa a trabalhar o dia, começa a trabalhar a semana, mas para onde que a gente está indo? O que a gente quer conquistar como instituição, como unidade? E aí talvez você já tenha experimentado isso na sua unidade, que são as metas, atribuir metas. Quais são as metas que nós temos que entregar? O que vai atender ao planejamento estratégico da minha unidade? Quais são as prioridades e os valores, agora você está olhando para o estratégico lá em cima, que a gente precisa trabalhar? E a partir disso, olhando para esses valores, o que a gente tem que fazer
no dia a dia. É uma conexão do dia com os valores. E aí nasce a quarta geração, em que ela fala, olha, a gente não tem como administrar o tempo, aquele negócio de gestão do tempo que a gente está falando, não é bem assim, na verdade é uma administração mais da nossa vida, do nosso dia a dia, das nossas atividades dentro do MP, nas 7 horas que a gente tem. A gente vai focar na nossa qualidade de vida, porque nós não somos máquinas. Ainda assim, a gente tem que saber como organizar a nossa vida para que a gente consiga entregar o que a gente está querendo entregar. E aí nasce uma metodologia, que é a metodologia que a gente vai usar de base, que é a da tríade do tempo. E a tríade do tempo, ela é tríade porque ela se baseia ou se fundamenta em 3 esferas principais, nos quais, segundo a metodologia, circulam ou se baseiam todas as atividades que a gente tem. E esses 3 pilares são o da importância, o da esfera da urgência e da esfera da circunstância, ok? Tudo que a gente faz está, de acordo com a metodologia, baseado nesses 3 pilares aqui que sustentam as atividades que nós temos. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente começa a olhar para a administração pessoal, a gente tem que entender como estão distribuídas as nossas tarefas individuais, as nossas atitudes individuais e a partir daí construir alguma coisa, enxergando onde está o problema e como se construir a solução. A esfera da importância, ela é a esfera daquelas atividades que a gente costuma fazer que estão primordialmente conectados com os nossos valores pessoais e os valores da instituição Ministério Público do Distrito Federal. Então, se você não conhece, você já procura lá na gestão estratégica, lá na sua intranet, você dá uma olhada lá naquele mapa que tem a missão, visão, os valores, os objetivos, tudo que a gente está querendo construir como instituição. E aí você vai pensar e quais são as atividades que você e sua equipe, você e sua unidade desempenham para atender a esses valores, para atender a essas missões. A insatisfação, o estresse, a ansiedade, aquele clima pesado, ele nasce quando a gente não está trabalhando nessa esfera, está trabalhando nas outras que eu já vou falar. Isso vai se acumulando e a gente vai começando a perder o foco. E como essas tarefas importantes elas não têm necessariamente um prazo para serem concluídas, ou seja, a gente entende a demanda, a gente percebe a necessidade, mas ela não é urgente, que é o que a gente vai falar já já, porque ela pode ser feita ao longo do tempo. E isso desequilibra o nosso dia a dia de atividades e a gente acaba postergar uma coisa que gera muito valor para a gente. E aí o que acontece quando a gente posterga as atividades importantes? A gente cai nas atividades urgentes, que são aquelas que requerem de nós atenção imediata. Com certeza você já chegou em algum momento em que o promotor, ou um procurador, ou o PGJ mesmo chegou, eu preciso disso aqui agora, era para ter sido feito semana passada, ou não importa com o que você vai ter que fazer, com quem você vai ter que falar, a gente vai ter que entregar isso. O seu chefe mesmo chegou e falou, olha, aquele e-mail era para ontem, por que você não respondeu? Aquele relatório, aquele parecer que eu te pedi, aquele despacho era para anteontem. E agora a gente vai ter que fazer sair, vai ter que dar certo. Elas eram importantes até se tornarem urgentes. A gente procrastinou, a gente empurrou com a barriga, a gente olhou de lado. Tá tudo bem, eu acredito na sua boa-fé e na minha boa-fé como servidor do MP, que a gente trabalha focado, mas que às vezes a gente só não sabe equilibrar isso. E por algum motivo isso passou despercebido, não foi negligência, não foi desatenção. Isso ainda assim não nascendo de uma má intenção de resolver, gera estresse e ansiedade, porque você vai ser cobrado, você vai ter que entregar o resultado. Nem sempre você vai conseguir fazer da melhor maneira. Pessoas perfeccionistas sofrem com as atividades urgentes, por exemplo, porque elas não vão ter tempo de revisar, de cuidar, de adicionar aquele detalhe que para ela é importante, é uma excelência de entrega. Mas ela fica estressada, a sessão fica estressada e ansiosa, nasce aquele clima pesado em que você fica com medo de errar e você fica perguntando, será que eu fiz, será que eu esqueci? Então, esse conflito, essa descuidado entre as atividades importantes leva você para as atividades urgentes. E o terceiro tipo do pilar são as atividades circunstanciais que têm a ver com atividades sociais que não geram qualquer tipo de valor. Você fica ali nas redes sociais, você bate um papo com seu colega, você toma um cafezinho. E tudo isso pode trazer um valor para você como pessoa, e aí ele vai entrar como atividade importante, mas quando você sabe quando você faz isso aqui, você percebe que não tem valor, que não é interessante, que depois você se sente mal porque você deixou um monte de coisa para trás, e elas acontecem geralmente porque a gente tem dificuldade de dizer não. Então esse é o pilar, esse é o tripé aqui da gestão do tempo no MP, a partir da metodologia da tríade do tempo, que a gente começou a pincelar e a gente vai continuar no nosso próximo vídeo. Foi um prazer falar com você e até mais.